Bom dia. Hoje, 16 de abril de 2025. Hoje será um dia muito especial para todos nós. Para aqueles que estão presentes. Aqueles que não estiverem presentes, a dúvida vai continuar pairando, mas nós não podemos ficar à mercê de cada um de nós mesmos. Precisamos ir adiante, e cada um vai adiante o quanto quer, o quanto deseja. Mas antes de iniciar o nosso trabalho, vamos elevar nosso pensamento a Jesus. Mestre, como nos sentimos quando estamos contigo? Muito obrigado, Jesus, pelo amparo que temos recebido. Muito obrigado. Queremos agradecer também a esses amigos espirituais que nos amparam a cada momento, a cada instante, nos auxiliam. Muito obrigado, queridos irmãos. Ao nosso querido irmão Eurípides Bassanufo, toda a nossa gratidão. Mas, sobre todas as coisas, acima de tudo, obrigado, Deus. Bom, nós paramos nesse slide. Mas antes de iniciarmos o nosso trabalho, nós... Sim, tá, é isso mesmo. Nós estávamos aqui, sempre concentrados no nosso trabalho, pensando em cada um de vocês que aqui vem, e aqueles que não vêm, pensando naqueles que têm as dúvidas, apresentam suas dúvidas e não comparecem quando elas vão ser melhor esclarecidas. Pensamos nisso tudo. É um desafio que enfrentamos todos nós, cada um o seu, e precisamos vencer os desafios. Essa é a maior coragem que devemos apresentar para nós mesmos. É vencer os nossos desafios, aqueles que se apresentam. Porque são essas dificuldades que vão promover a nossa evolução espiritual. Não é aquela que chega e que já temos todo o suporte, e que já conhecemos tudo o que fazer. Não, essa já foi vencida. Precisamos vencer aquelas que criam obstáculos, barreiras. Mas verifica-se que ainda a grande maioria se deixa vencer pela barreira, pela dificuldade. Mais um tempinho aqui, mais um tempinho ali, e o tempo passa. E acontece que o tempo não volta, ele caminha. Ele vai sempre em frente, ele não para. E aí, quando nós agimos dessa maneira, dor, enfermidades, dificuldades maiores vão sempre aparecer no tempo seguinte. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Estávamos nós aqui por volta de 7h30 da manhã, e raciocinando e pensando nas conduções dos nossos trabalhos, do que devemos fazer, do que melhor podemos apresentar, e pegamos o livro e fomos lá para frente, sentamos naquela cadeira que tem lá na entrada, na recepção, e de repente o amigo espiritual me mandou pegar uma folha, e eu peguei a folha. E então, ele começou a meditar o que vou ler para vocês. Para mim, não tem novidade.
Eu já conheço bem tudo isso. Até porque esse irmão é um irmão que se apresentou para nós. Eu não sei, mas talvez tenha aí mais de 60 anos quando ele se apresentou. E quem o viu pela primeira vez, quando ele se apresentou, foi minha mãe. Ele fez toda a descrição para mim, que como a minha mãe era vidente, tinha a mediunidade da vidência, ela descreveu esse nosso irmão para mim. É um irmão que vem nos acompanhando, nos auxilia, e teve como uma das suas reencarnações, acredito eu que tenha sido a última, como sacerdote hindu. Ele era um sacerdote hindu na Índia. E então, ele nos disse o seguinte, esse texto tem como título, Simples Conselho. Simples Conselho. E diz assim, o tempo nos mostra o dever a cumprir, e as horas nos dão o diagnóstico dos motivos a serem realizados. Nenhuma alma avança no tempo de Deus sem cumprir as obrigações necessárias para o seu adiantamento educacional. O tempo na Terra, hoje, é de entrelaçamento educacional, isto é, união da ciência com a moralidade, a fim de que conquistas mais profundas venham a acontecer. Nenhuma alma avança no tempo sem as conquistas necessárias ao tempo seguinte. Paz, Allan Kardec. Simples conselho. E se nós entrarmos na entrelinha, a gente vê o que precisamos fazer. Era o que estávamos falando inicialmente, certo? Não adianta desculpas. Desculpas não resolvem. Não, porque eu vou ver daqui a pouco. Será no dia seguinte. Não, porque eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver aquilo. Cada um administre o seu tempo, pensando em um princípio que Deus nunca deveria esquecer. Eu sou uma alma. Eu não sou daqui. Eu estou aqui para melhorar-me, para evoluir, para progredir. Essa mensagem deveria estar gravada na nossa testa, a todo instante. Mas as pessoas se deixam mais conduzir pelos processos materiais. Não, mas eu vou resolver. Daqui a pouco eu faço isso. Não, mas porque eu tenho que fazer assim para depois resolver aquilo. Resolva, ande, seja ágil, não pare no tempo. Não se deixe abraçar pelos processos materiais, porque eles querem te derrubar. E os processos materiais que nos chegam, que nos abordam, eles vêm cercados de espíritos que querem ver você no abismo, junto com eles. Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Quem estuda a doutrina espírita sabe disto. Não é novidade. Mas as pessoas, não, mais adiante, vou deixar para depois. Faz agora! Faz agora! Porque amanhã pode não dar tempo. Amanhã pode não dar tempo. É isso que esse irmão está nos avisando. Então é bom que não esqueçamos de nós mesmos. Cada um tem o dever de cuidar de si. E cuidar de si não é cuidar de materialidade, é cuidar de si. Porque cada um é um espírito em evolução. Não é matéria. A matéria vai ficar. A matéria serve para isto. Muito bem. Nós paramos nessa tela. Mas nós vamos, antes
buscar alguns esclarecimentos. Espírito, esclarecendo com relação a comentários efetivados nos encontros do dia 17/1/2019. Tem gente aqui que já estava conosco em 2019. E 9/4/2025. E vamos falar sobre esse assunto por uma última vez. Porque é preciso que avancemos. Temos que avançar. Eu particularmente, eu sou inimigo de ficar no mesmo lugar. Certo? Eu quero sempre estar adiante. Eu quero sempre estar avançando. E por isso que ao longo dos meus estudos espíritas, eu sempre pesquisei muito, em tudo quanto é lugar. Certo? Até mesmo aquilo que diz, não, mas isso não presta, isso é... Eu quero saber por que não presta. Eu quero saber por que não vale a pena. Briguei muito com muitos dos nossos parceiros que se diziam espíritas, comentando sobre um assunto, sobre outro, mas eu nunca arredei o pé. E nunca mudei a minha filosofia porque o outro sabe, porque o outro, atenção, porque o outro pediu, porque o outro está fazendo, porque o outro vai ficar parecido contigo. O problema dele não é meu. Certo? Eu tenho que ter a minha independência. E se a minha independência é em rumo do progresso, é na trilha de Deus, eu não vou dar atenção a ninguém que esteja ao meu lado. Perceberam? Perceberam o que eu quero dizer? Se eu estou no rumo de Deus, se eu quero me encontrar com Deus, eu não vou dar atenção a quem quer que seja que esteja do meu lado. Porque tenho que, não vou, porque vai ficar ofendido, porque não vai gostar, porque acha isso ou porque acha aquilo. O problema é de cada um. Vamos em frente. Aqui está. E então, vou apresentar. Alma, perispírito, corpo físico, espírito. Aqui está. O que é o espiritismo? O que é o espiritismo? Está aqui. Essa é uma edição mais recente do que aquela dali. Aquela dali é mais antiga. Este é o livro. Este é o livro. Este é o livro. É básico. É básico. Vamos ver o que diz. Alma e espírito. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. O homem. Alma, perispírito, corpo físico. Aqui está. O espírito se hospeda aqui, no homem. Entenderam o que eu falei? O espírito se hospeda aqui, no homem. Isso é uma casa. Isso é uma ferramenta para trabalho. Uma ferramenta para trabalho da alma. Ok? Uma ferramenta para trabalho da alma. E ela utiliza dois corpos para tal: perispírito e corpo físico. Observação. Como, porém, não se pode conceber o princípio inteligente totalmente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, quanto ao uso, indiferentemente empregadas, uma pela outra. Todavia, é indispensável fazer-se a diferença. Alguém se apresenta para nós e diz assim: eu estou me sentindo muito atormentado. Eu não sei o que fazer. Aonde está a causa do problema? Aonde está a causa do problema? Aonde está? Na alma. Na alma, não é no espírito.
espírito, é na alma. Ok? Precisamos ir adiante, precisamos avançar. É como diz aqui Kardec, é indispensável fazer essa diferença. Hoje você está vivendo no planeta Terra, no final de provas e expiações. Para você avançar para a regeneração, você tem que avançar também. Ok? Em todos os sentidos. O problema não está no espírito, o problema está na alma. Aí é que está. Não empregar os termos um pelo outro, tudo bem. Mas você tem que avançar. E quando você avança, você começa a ter automaticamente maior discernimentos das coisas que estão acontecendo. Ok? Porque você não está juntando uma com a outra. Você está fazendo a diferença. E há diferença. E quem transmite tudo é a alma, não é o espírito. O espírito é o conjunto da alma com o perispírito. E quem transmite é a alma, para o perispírito e depois o corpo físico. É preciso saber alinhar-se ao progresso. Ok? É preciso que nós venhamos a avançar e ter maior discernimento e utilizando as palavras corretas no lugar que elas devem permanecer e não uma pela outra. Fala, Márcio. Alberto, pode-se dizer assim que a alma é o armazenamento de conhecimento desde a pedra. Tudo. Aí, quando ela armazena todo esse conhecimento, o espírito evolui com o conhecimento que a alma traz. Se ela não trouxer conhecimento, o espírito não avança. Porque a alma é o arquivo de todas as nossas conquistas. Perfeitamente. Mas é isso. E todos os nossos reinos. Mas é isso. Aí você define que é o espírito pela alma de experiência que ele carrega. Perfeitamente. Mas é isso. Mas é isso. Aí fica mais fácil de entender. Perfeitamente. Esse discernimento tem que passar a ser o nosso. E não, porque o que você está sentindo? Ah, mas isso está no espírito. Não é por aí, está na alma. A memória está na alma. A memória contínua está na alma. Está gravada na alma. Alma da pedra, alma da planta, alma do animal. Quando você entra no processo reencarnatório, que você vai fazer o fato do espírito, certo? O que você vai detalhar ali, o que vai ser colhido está na alma e não no espírito, que ali está presente. Mas está presente o espírito, porque ali tem uma alma e um perispírito. Por isso é espírito. A alma e perispírito se confundem, né? O espírito, alma, perispírito. Tira a alma, o perispírito morre. O Marcos já está falando lá que alma e espírito são a mesma coisa. São sinônimos? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É porque eu já vi pessoas fazer essa colocação, exatamente o que você está colocando aí. Não é a mesma, eu também concordo, não é a mesma coisa. A alma o espírito é uma alma encarnada. A alma, quando desencarna, volta a ser espírito. Estava lá, se não me engano, 164, logo no início. A alma. O espírito é uma alma encarnada. A alma, quando a alma desencarna. A alma está encarnada. Pois é, mas quando a alma. Onde a alma está encarnada? O espírito é uma alma encarnada. Onde a alma está encarnada? No corpo. No perispírito. Mas está no corpo também. No perispírito. Tanto é que nas 600 Deus do céu. Por favor. Não, mas não está certo. Mas é preciso A gente precisa ter o discernimento correto. Não, Certo? Quando você fala que a alma está encarnada, ela está encarnada no perispírito, a princípio. Perispírito é matéria. Não é? está correto, está correto. Não é a matéria física que você conhece do Mas mundo. tem que se levar em conta algumas coisas que tem no livro do Espírito. Por exemplo, a alma, o Espírito reencarna para intelectualizar a matéria. Então, olha só. E o corpo, na 651, influencia muito a alma. As pessoas não clareiam a coisa, não. O espírito reencarna, a alma reencarna, certo?
através do perispírito, A alma é um espírito encarnado. para a sua evolução. Isso. Ok. A alma é um espírito encarnado, que vai sofrer problema com a matéria. Está lá no 651. Tira o espírito. É que as pessoas estão pensando. Tira a letra. Pois é, eu estou falando pelo que eu escuto das pessoas que às vezes faz confusão. Pois é, mas justamente o que eu quero mostrar para vocês é que nós precisamos mudar o nosso discernimento Isso. para avançar intelectualmente, avançar cientificamente. Não podemos mais permanecer com os mesmos discernimentos que tínhamos até então, porque na regeneração a intelectualidade é mais alta. Faço-me entender? Não, Os discernimentos são mais corretos, são mais apurados. E é por aí que esse é o caminho. Até então, confundíamos uma série de coisas. Precisamos deixar de confundir. Quem quiser continuar confundido, pode continuar. Continua. Isso aí é um produto de cada um. Continua. Certo? O que nós estamos pregando aqui é o avanço espiritual. Certo? Então, o avanço espiritual é ter o discernimento correto quanto ao que aqui está. E veja bem, o que aqui está é básico na doutrina espírita. Está ali. Está aqui. Entende? Então precisamos entender isto. Alma é uma coisa, espírito é outra. Quando a alma desencarna, ela não volta a ser espírito? A pessoa colocou isso aqui. Mas vem que a alma e o espírito não é a mesma coisa. Sabe por quê, olha só, no livro dos médios, é preciso, o que é o espiritismo, é preciso que a pessoa lê também o livro dos médios. Pois é, o livro dos médios precisa ser entendido. E que até agora ninguém... Dá licença. E que ninguém agora conseguiu entender melhor. No estudo. Esse discernimento se faz necessário. Espírito é alma com o perispírito, está ali, não sou eu que estou dizendo. Essa é a Constituição, olha aqui. Espírito é a alma com o perispírito. Isso aqui é o espírito. Roberto, posso dizer para ele, Roberto? Criaram a nomenclatura espírito puro para dizer que é uma alma que não precisa mais de perispírito. O Macro quer fazer a reparação. Não, não é fazer a reparação, não, Gil, entende? No reino mineral tem alma, não tem perispírito. Perfeitamente. No reino vegetal tem alma, não tem perispírito. A alma vai construir o perispírito que armazena a inteligência. Mas quem carrega é a alma, Gil, não é o perispírito. Não, mas eu não vale mais perispírito, mas só Mas, Gil... Você não escutou bem, então. Não, porque presta atenção na alma. Voltando, leia o livro dos médios, porque essa palavra alma na Bíblia mesmo diz que a alma que pecar, você morrerá. Que isso? Então, Kardec sabia dessas coisas aí, quando pega o livro dos médios, ele usa a palavra, o termo alma, que era popular. A pessoa só entendia de alma, não falava desse espírito, não. O espírito é espírito demoníaco, é diabo. Então, Kardec usa o termo alma, no livro dos médios é bem explicado. Porque a pessoa não sabia bem, confundia. A Bíblia diz que a alma peca, vai morrer. Existe uma coisa que precisamos colocar como meta para o nosso progresso. Uma coisa que muitos espíritas, certo, continuam batendo numa mesma tecla porque esqueceram desse detalhe. A doutrina espírita é progressiva e progressista. Faço-me entender? Ela acompanha a ciência, pelo amor de Deus. Ninguém mais toma banho de cuia, ok? Ou será que tem alguém tomando banho de cuia? Ninguém mais fica iluminando a sua casa com vela. Hoje usa-se a energia elétrica e com lâmpada LED. Nem mais é lâmpada de filamento incandescente. Prestem atenção no detalhe. A doutrina espírita, desde que ela chegou, ela é progressiva e progressista. Agora, um detalhe em especial. Tudo isso está na própria codificação. Agora, é preciso que o ser encarnado, a alma encarnada, progrida, faça as suas pesquisas e passe a entender as transmissões que lhe são atribuídas. Certo? Se continuarmos batendo na mesma tecla, não avançamos. E a regeneração está aí. Eu quero estar lá. Eu estou me preparando para estar lá. Quem quiser que se prepare. Quem não quiser, continue utilizando. Elimine da doutrina espírita progresso e progressista. Ok?
e continue batendo na mesma tecla de 1857. Faço-me entender? A ciência avançou. A doutrina espírita é ciência, Deus. Então temos que entender. Esse diagnóstico foi feito naquela época. Naturalmente, certamente entendiam de uma forma, mas precisamos passar a entender de outra. O Evangelho de Jesus, você interpreta como interpretavam o povo hebreu naquela época? O povo daquela época em que Jesus esteve aqui materializado? É assim que se faz? Estamos vivendo o Apocalipse, e por isso que ninguém quer entender o Apocalipse, porque o Apocalipse está cheio de figuras, e as pessoas se embaralham. Fala-se em segunda morte, e não entendem nada, como já me foi dito. Alguém que foi fazer palestra em uma determinada casa, falando de segunda morte, e no final, diretor, sei lá, presidente, chegou para ele e disse: não entendi nada. E aí eu pergunto: quem é esse diretor, quem é esse presidente? E aí não gostam de me ouvir. Eis a questão. Eu estou avançando e vou continuar avançando. É preciso avançar. Ok? Vamos avançar mais então. Acompanhar o tempo doado por Deus. Crescer com a ciência. Aprofundar, transcender, ir além. Certo? Nós estamos entrando num assunto que não vamos voltar mais nele. Vamos sim introduzir nos nossos encontros, como temos feito, cada vez mais. Está enxergando aqui? Enxerga, Gil? Enxerga? Alguém está enxergando? Pois vamos passar a enxergar. Faço-me entender? Temos que passar a enxergar. Essa é a realidade dos fatos. Porque a maior parte não quer enxergar, mas aí não é problema de cada um. Cada um faz o que tem vontade. Por isso tem livre-arbítrio. Vamos em frente. Influência do Espiritismo no progresso. Prestem atenção nisso que eu vou colocar aqui na tela, nesse instante. Prestem atenção. Analisem profundamente. Interpretem à luz da ciência do século 25. Faço-me entender? Hã? É o quê? Qual é o século que você está? Século 21. Pois é. 21. Você entendeu porque eu falei século 25? Pois Não? é, você está atrasado. Esse que ele falou. Quer que eu diga? Quer que eu diga? Ela está atrasada, pô. Quer que eu diga? O livro que muitos poucos leram. O Fim do Mundo, de Camille Flammarion. E ele fala do século 25. Você está atrasado, hein? Viu por que eu falo no século 25? Interprete, leve. Quando eu falo século 25, é uma figura. É para você avançar intelectualmente. É um estímulo. Pode ser um tipo também. por aí. Né? Isso mesmo. Pergunta 798. Observem o detalhe desta pergunta. O Espiritismo se tornará crença comum ou continuará sendo professado apenas por algumas pessoas? Não. Um detalhe em especial. O Espiritismo se tornará crença comum quando aqui tem uma figura. Não é o Espiritismo. Entende? É isso que eu ia perguntar a você, a pessoa não entende. Por que Kardec botou essa pergunta aí? Você vai ver agora. Pois é, eu vou esperar. Você é capaz de me dizer? Bom, eu só sei que no final Kardec diz assim, respondendo: o Espiritismo marcará uma nova era na história da humanidade. É o final da resposta. O Espiritismo vai marcar uma nova era. Entendeu o que Kardec quis dizer? Exatamente. Que você precisa avançar. Você não pode continuar pensando da mesma forma. O que você pensava ontem, hoje você tem que mudar. Porque o mundo avançou. Está correto. E você não pode ficar brigando com aquilo que você pensava ontem. Quando o final diz que vai marcar uma nova era na humanidade, é porque o Espiritismo é progressivo. Por isso é que por isso é que são encontros da nova era. Exatamente. Faço-me entender? Perfeitamente. Então vamos adiante. Aqui tem uma figura.
certamente se tornará crença comum Ah lá, era da humanidade. e marcará uma nova era na história da humanidade. Exatamente. Então você não pode continuar interpretando como você interpretava em 1857, no ano 2000. Você tem que avançar na interpretação do que está na codificação. Porque a codificação, ela é atual. É preciso saber enxergar. É preciso saber ver. Isso. É como diz Joana de Ângeles, as mensagens de Jesus, as palavras de Jesus são atualíssimas. E quem fala não sou eu, é Joana de Ângeles. Faço-me entender? E eu abraço Joana. Eu estou com Joana. E vou trabalhar pensando naquilo que Joana diz. Faço-me entender? É mais ou menos. O Espiritismo tem progredido bastante, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Sabe qual é essa incredulidade? É o fato de não nos aprimorarmos, não avançarmos intelectualmente e continuarmos batendo em uma mesma tecla do ano 2000, por exemplo. E não estudar. Faço-me entender? É não querer compreender o tempo que estamos vivendo. É como falou ali a Lucatua, na mensagem que eu li. Esse é o processo. E é preciso termos energias, cada um consigo mesmo, para vencer-se. Se você não se vence, você é condenado às trevas. Faço-me entender? O exílio está cheio. Está correto, está correto. Agora, deixa eu fazer uma testa no livro do Espírito. Que pensar, olha a pergunta de Kardec. Que pensar daqueles que tentam obstar o progresso? Resposta do Espírito. Serão esmagados como uma pedra pelo rolo do progresso. O progresso é inexorável. Perfeitamente. E tem muita gente dentro da doutrina que pensa que está avançando e está nessa classe Está aí. parado, está enferrujando. Pois é. E continuam fazendo as mesmas perguntas. Imputando mesmo, não, porque é isso assim, assim, porque é isso assim, assim. Afinal de contas, é porque não mudou o seu calendário intelectual. É preciso mudar. Tem que ler o livro dos Espíritos. O progresso é inexorável. Ninguém pode impedir o progresso. É de Deus. Deus criou você. Você vai progredir. Para progredir, embora tenha atrasado. Então, Gil, desculpe-me. Não, pode continuar. Desculpe-me, mas quando eu falo alma, perispírito e homem, e corpo físico, é preciso mudar. É porque eu fui antes, eu ser espírito, eu fui quase eu fui para o seminário. Então, alma. Não. Eu ainda tenho. Pelo amor de Deus, não use desculpa como justificativa. Não faça isso porque isso me deixa mal. Me faz mal. Não. Mas não tem a ver, Gil. Eu estou quase 90 anos. Não tem a ver. Não tem 90 anos é o teu corpo, meu filho. Porque o teu espírito deve fazer uns 90 milhões de anos. Mas o corpo influi no espírito. 638. Não use desculpa. Pelo amor de Deus. Vamos em frente aqui. Tá certo. Uma geração, 70 anos. Ok? Uma geração, em torno de 70 anos. Então, 1857 mais 140, são 2 gerações. 1997 mais uma geração, 70 anos, 2067. Regeneração plena, segundo Emmanuel. Faço-me entender? Faço-me entender? Nós estamos vivendo essa faixa aqui. De 1997 para cá, nós estamos vivendo. E todos nós sabemos que o ano 2000 foi um ano consagrado a uma pleia enorme de espíritos que já vieram para ajudar a regeneração, a injeção de artes, de tudo. Quem não sabe é porque não estudou, é porque não viu, é porque não procurou. E não é só a codificação que fala sobre isso, não. Tem outros. Joana fala, Dona Ivone Pereira fala. É preciso avançar, gente. Sabe? Eu não me acomodarei nunca. Eu quero sempre saber mais. Eu quero saber o que tem atrás dessa porta, o que tem aí. Respeitando a porta e o que tem lá. Faço-me entender? Então, para isso, eu preciso estudar, eu preciso pesquisar.
Eu preciso admitir aquele que estudou mais do que eu naquilo que ele está dizendo. Se eu tenho dúvidas, eu vou pesquisar. Para saber, será que é verdade mesmo o que ele está dizendo? Eu sempre fiz assim. Eu não acredito na primeira, não. Vou pesquisar. Quero ter certeza. Sei lá se está dizendo isso é verdade, se não. Faço-me entender? Então aqui está. Nós estamos vivendo aqui. E para viver esse tempo, eu preciso avançar. Eu não posso mais continuar interpretando a doutrina espírita como interpretavam os meus antepassados, como interpretavam aqueles de anos atrás, como era interpretado em 2000, em 1990, não. Agora, século XXI, é a nova era. A nova era já mostra que você tem que estar vivendo dentro desse contexto. São novos ares. Prepare-se, porque senão o exílio está lá te esperando. Aliás, repetindo o que já repeti 500.000 vezes. Lá Zacarias já falou. 1/3 da população segue. Eu acho que menos. 2/3 vai para o exílio. Vai voltar. Sabe quem é esse moço? Esse olhar? Todo mundo conhece, não? Esse é o nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Atitude de amor. O que eu vou colocar aqui na tela, o nosso irmão Cícero colheu na espiritualidade, quando Bezerra estava discutindo, planejando, se esclarecendo, junto com outros irmãos, inclusive Eurípides Barçanufo. Os primeiros 70 anos do Espiritismo, período da consagração. Faço-me entender? Conseguem começar a me compreender melhor? O segundo período, de mais 70 anos, tempo da proliferação. E agora vem o tempo que estamos vivendo. Penetramos o portal de mais 70 anos, etapa da maior idade das ideias espíritas. E é esse tempo que eu estou procurando viver. E que estou tentando mostrar a vocês que precisamos vivê-lo. Está aqui. E quem diz não sou eu. É Bezerra. Todo mundo gosta de Bezerra, né? Pelo menos isso. Está aí. Sim. Maior idade das ideias espíritas. É o que estamos procurando apresentar. É crescer. Não podemos continuar com os mesmos diagnósticos, porque é alma, porque é espírito, porque não sei. Não! Temos que começar a fazer a diferença, como falou ali, Kardec apontou ali. É indispensável essa diferença para você entender muitas das páginas que estão na codificação, que estão nos livros que são publicados. É isso. Não tem mais essa de usar indiferentemente. É usar no local certo, na condição exata. Alma é alma, espírito é espírito. São duas coisas diferentes. Quem quiser continuar confundindo, é problema de cada um. Ok? Porque você não vai chegar lá na esfera dos espíritos puro, como ainda existe essa denominação. Foi uma denominação utilizada para mostrar que a alma está sem perispírito, né? Que ainda hoje utilizamos esse vocábulo, espírito puro, que é Jesus, é um espírito puro, não é uma alma, mas foi um vocábulo utilizado para mostrar que ali está uma alma sem perispírito. Então você não vai chegar nessa condição. Oi? Confundiu o Gil mais ainda. Nessa idade eu Confundiu o Gil mais ainda. Você não vai chegar nesse local e começar a cuidar da doutrina ou dos termos necessários às leis de Deus da mesma forma que se cuida hoje e como se cuidou até então. Não, você tem que avançar. É isso aí.
Muito bem. Amanhã, obreiros da regeneração. João Lúcio foi um grande espírita brasileiro. Esteve aqui. Só que ele desencarnou, ele usa o pseudônimo de João Lúcio. Wagner Gomes da Paixão. Conhecem Wagner Gomes da Paixão? É um grande espírita, muito estudioso, foi diretor na Federação de Minas Gerais, certo? Ele tem alguns livros. Esse é um deles. E aqui, veja o que diz. Diríamos, e estamos certos disso, que o Espiritismo é a culminância cultural da evolução intelecto-moral do planeta em seu presente estágio. Faço-me entender? É isso que estamos procurando fazer. Intelecto-moral do planeta em seu presente estágio. Se é culminância de nossa história evolutiva, coroando-nos os esforços e simplificando a nossa marcha pela fé raciocinada, representa o primeiro degrau na formação da geração nova, quando, em regeneração, a vivência nitidamente cristã nos projetará os espíritos a outras magnas concepções e realizações no rumo da angelitude. Perceberam? Projetará a outras magnas concepções. Então não é a concepção que você tem agora. Você tem que mudar. Então começa a mudar agora, para ter mais chance de ir à regeneração. Porque Deus não coloca ninguém no local que não tenha condição de entender e de se aprimorar. Onde tenha ferramentas para a sua evolução. E quem pensar, e quem continuar pensando da mesma maneira, ok, quem é? Aí, exílio, é lá. É o local. Não tem ponto nem vírgula, ok? É o local. Acabou. Agora faz sentido do átomo ao arcanjo. Pois é isso. É esse tipo de discernimento que a gente tem que ir desenvolvendo. Do átomo ao arcanjo, né? O que tem no átomo? Tem uma alma. Ou não tem? Tem uma alma. Senão ele estaria. E seria inerte. É uma alma. Ele não trabalha o átomo? E trabalha ele mais, né? E tem um detalhe específico. O átomo primitivo que a gente nem conhece ainda. Ainda tem esse detalhe. Está no princípio, né? Ainda tem esse detalhe. Eu acho né? que é o princípio inteligente, né? Que está no ar. Né? O princípio Sim, inteligente está no tem uma alma. alma. Ali. É porque tem uma Ainda não podemos dizer dessa maneira, porque tem muita nomenclatura, muitas coisas que nós desconhecemos e não temos um vocabulário específico para aquilo. Não podemos dizer que no átomo tem um princípio inteligente. Não podemos afirmar assim. Pode até ser, mas não temos essa concepção ainda. Sabemos que uma alma tem. Agora, que tipo de alma está ali, não sei o que dizer. Não temos a mínima noção ainda. O nosso conhecimento ainda não abrange essa faixa. Nós estamos saindo de provas e expiações. Sabe quando você saiu do primitivismo? Ontem. E eu também. Você lembra disso? Não. Nem eu. Pois é. Então veja, como Deus nos ajuda, né? É por isso que você promove um processo reencarnatório e nem tudo você estabelece para ser curado nesta existência. Tem muita coisa, né? Nós estudamos muito isso lá no abrigo, quando estava no abrigo, o planejamento reencarnatório. Estudou muito essa matéria lá em cima, lá no abrigo, Nazaré, quando ela lá, planejamento reencarnatório. Sim, mas nós continuamos estudando aqui planejamento reencarnatório. Tem que estudar reencarnatório. muito, tem gente aí que é realmente, tem que estudar muito. Terminou. Ok? Então, nós vamos cuidar da doutrina espírita cada vez mais nesse sentido que mostramos aqui. Ok?
não vamos ficar batendo na mesma tecla, porque não dá, nós temos que avançar, precisamos crescer, ok? Então, já esse assunto, já por várias vezes comentamos, inclusive ainda no primeiro ciclo, antes da pandemia, já falamos sobre isso, que aqui está, ok? Então vamos avançar, certo? Vamos avançar. Então agora, para descansar os ouvidos de vocês, da minha voz, vamos ao funeral do nosso irmão Jacó Frederico Figner. Ele foi da federação, né? Ele foi da federação, não foi o Frederico Figner? Por quê? Da federação? Foi presidente da federação. Então, esse livro Voltei, foi psicografado por Chico Xavier. Nós temos aqui a apresentação do funeral. Por que eu estou mostrando uma série de vídeos com desencarnação? Para que vocês prestem atenção, e nem toda desencarnação é igual. Elas se promovem de maneiras diferentes. Evidentemente que aqui nós temos uma simplérrima amostra, né? Porque a desencarnação de cada um de nós, ela é diferente, ela nunca é igual. Pode ter condições semelhantes, mas nunca é igual. Por isso nós estamos apresentando uma série de desencarnação. Então vamos ver o funeral do nosso irmão Jacó. Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. O objetivo desse nosso estudo é essa análise sobre a nossa vida e a vida no mundo espiritual. Porque o mundo espiritual não é algo que está lá longe, muito distante. Ele começa aqui, ele está aqui. Por quê? Porque nós somos espíritos e espíritos imortais. Nesse bloco de hoje, que nós vamos gravar, nós sempre gravamos um bloco de 4 aulas. Então, neste de hoje, nós vamos falar sobre a questão do funeral. Qual a importância do funeral? Tem importância? É necessário? Não é? Qual deve ser o nosso comportamento no funeral de algum amigo, do parente, no nosso? O que é que acontece nos funerais? Qual é a visão do mundo espiritual na hora dessa cerimônia do funeral? Nós abordamos essas aulas sobre a morte, sobre a vida do mundo espiritual, simplesmente para nos dar um conforto de viver na esperança de uma vida melhor. Que quantas vezes nós sofremos tanto, mas tanto, aquela dor. Quantas vezes essa dor está associada a alguém que já partiu. E fica um vazio muito grande. Alguém da nossa família, alguém assim muito querido, que morreu e fica aquele vazio para sempre. Quando a doutrina espírita vem nos explicar, nos exemplificar, contar casos, mostrar, comprovar que a vida continua. Então, se nós perguntássemos qual o oposto de morrer? Muitas vezes nós falamos o quê? Que o oposto de morrer é viver. Não. Nós aprendemos com a doutrina espírita que o oposto de morrer é nascer. Porque a vida sempre, a vida em abundância, ao nascer e ao morrer. A vida é única. Então, nós nascemos e nós morremos. E nós vivemos ao nascer e vivemos ao morrer. Porque nós somos espíritos imortais. E nós vamos sempre reencontrar os nossos amores. Sempre reencontrar as pessoas que estão na nossa trajetória. Então, dando continuidade, nós falamos nos programas passados de um livro chamado Voltei. Esse livro
conta a história de uma pessoa que, na época, inclusive, ele era diretor da Federação Espírita Brasileira, que é Frederico Figner, e ele desencarna, e ele vem contar neste livro todo o processo dele no momento da morte e o que aconteceu no plano espiritual. E ele nos dá grandes ensinamentos e nos alerta para coisas assim importantíssimas. Um grande ensinamento desse livro, Na Hora da Morte, que nós já vimos no passado, em aulas passadas, só para a gente se recordar, é que exatamente no momento que ele está morrendo, que a vida dele passa, todos os atos, ele percebe que ele poderia ter sido uma pessoa mais carinhosa, uma pessoa mais atenciosa. E isso é o primeiro alerta, o primeiro ensinamento com a vivência dele que ele quer nos ensinar. Então, nós vamos dar continuidade a esse caso. Por quê? Porque vamos finalizar até o funeral dele. E mais lá para frente, nós vamos dar continuidade dele no mundo espiritual. Mas eu aconselho, leiam este livro, para que a gente entenda o mecanismo de viver e de continuar vivendo no mundo espiritual. Então, nós vamos dar uma relembrada que aqui, nessa imagem que vocês estão vendo, é o momento da morte dele, do Frederico Figner, que ele usa o pseudônimo de Irmão Jacó. Nesse momento, ele está nos momentos finais da sua vida, e várias imagens vêm à cabeça dele. E nós estamos vendo ao lado dele essa moça, que é a filha dele, que já havia desencarnado, e ela vem recebê-lo. Então, neste momento, ele não está vendo, mas ela está ali presente. No momento seguinte, que nós estamos vendo no desenho, o mentor dele está dando um passe para ajudar nesse desligamento, onde o espírito está se desligando do corpo. A filha dele já se apresenta ali, ele fica muito emocionado com a presença dela, e vamos um pouquinho mais para frente e chegamos no funeral. Interessantíssimo nessa cena, o que nós estamos vendo aí? Ele dentro do caixão, porque neste momento ele já morreu, ou seja, o corpo físico dele já parou as suas funções, já parou de trabalhar. Então, o corpo já está oficialmente morto, sem nenhum trabalho. Mas nós estamos vendo que ele, dentro do caixão, sai um fio de prata que liga ele, e ele está sentado próximo ao corpo com a filha dele. É que ele já morreu, mas ainda não desencarnou. Como é que funciona isso? O que a doutrina espírita nos mostra sobre isso? Que às vezes não, nesse processo de morte, a morte se dá quando o corpo para de funcionar, mas o espírito, ele leva um tempo, é um processo do espírito se desligar do corpo físico. Porque a natureza é assim. Tudo é formado por um processo. Quando nós nascemos, tem um processo de 9 meses para o quê? Para aquele embrião ir crescendo, para o espírito ir se aproximando daquele corpo, ou seja, tem todo um processo que requer um tempo. Então, quando da nossa morte, também existe um tempo que o corpo já não está mais em funcionamento, já não está mais vivo, não tem mais energia, não tem mais o fluido vital que anima ele, mas o espírito ainda está ligado àquele corpo. Afinal de contas, foi a moradia daquele espírito durante tantos anos de vida. E aí ele vai ser desligado. No caso aqui, retornando a essa imagem, para cada um de nós fixar isso, então o irmão Jacó está dentro do caixão, tem esse fio de prata que une ele, o corpo físico, a ele, espírito. E ele está sendo acolhido pela sua filha, que está ali lhe confortando, lhe dando atenção. E é muito interessante aqui que nós estamos vendo no velório pessoas encarnadas
e pessoas desencarnadas. Essas pessoas que estão no canto à direita, à esquerda, abaixo, que estão assim branquinhas, estão representando os espíritos que estão ali no velório. E as outras pessoas que estão coloridas são as pessoas encarnadas. Então, esse desenho foi feito distinguindo o colorido e a pessoa que está só de branco, apenas para cada um de nós consiga visualizar quem é encarnado e quem é desencarnado. E nós estamos vendo a figura desse senhor de barba, é um espírito chamado Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírito que foi muito atuante no Brasil, principalmente na época da abolição. Ele foi um médico, ele foi considerado o médico dos pobres, era um homem que tinha uma visão humana, altruísta, incrível. Foi uma pessoa que teve contato com a doutrina espírita e que, compreendendo toda a vida no mundo espiritual, compreendendo a reencarnação, a imortalidade da alma, ele se doou na divulgação da doutrina espírita e ele realmente é um grande ícone. Ele desencarnou e hoje continua sendo conhecido no mundo espiritual como Dr. Bezerra de Menezes, que está sempre disponível para nos ajudar. Então, nós devemos chamar, sim, esses espíritos amigos, esses espíritos que já têm uma bagagem de compreensão, uma bagagem de evolução e que querem realmente nos ajudar. E o Frederico Figner, quando era vivo, ele tinha muita afinidade com o espírito Dr. Bezerra de Menezes. Então, nesse momento da morte dele, quem vem auxiliar nesse desligamento, que é a hora do desencarne, quando ele está saindo do corpo de carne, vem o Dr. Bezerra. E no livro, que eu recomendo muito que cada um leia, vem contando passo a passo como é que se dá esse processo da desencarnação, né? E aí, na cena seguinte, é muito interessante, porque também, né, as pessoas que estão coloridas estão encarnadas. E as pessoas que estão em branco são pessoas desencarnadas. Muito curioso que nesse velório, como em qualquer outro, como em qualquer atividade, sempre há pessoas encarnadas e desencarnadas, porque os espíritos, eles estão aqui, o mundo espiritual está aqui, existe esse intercâmbio. Como é que a gente deve se comportar no funeral? Nós temos influência, nós vamos influenciar com o nosso comportamento, com os nossos pensamentos, com o que a gente fala? Como é que funciona isso? No caso do irmão Jacó, pseudônimo do Frederico Figner, ele percebeu que algumas pessoas, inclusive espíritas, que já sabem sobre o plano espiritual, sobre esse momento da morte, mas mesmo as pessoas espíritas estavam numa conversa muito fútil. E realmente isso acontece muito nos velórios. E as pessoas, ou umas, exageravam muito quando se referiam a ele, colocando ele num patamar o qual ele ainda não havia alcançado, porque muitas vezes nós achamos que quando a pessoa desencarna, ela vira um santo. E a realidade não é essa. Então, algumas pessoas enalteciam demais ele, causando, e ele escutando, porque ele está ali no ambiente. Ele estava lá o tempo inteiro. Então, algumas pessoas enaltecendo demais a condição dele, e outras pessoas fazendo piada, contando anedotas, falando de futebol, falando de política. E numa conversa, em alguns grupos, uma conversa chula. E toda conversa atrai quem? Espíritos desencarnados. Então, quando os encarnados começam a conversar sobre qualquer coisa, automaticamente nós atraímos os espíritos desencarnados para aquela nossa conversa. Então, da mesma forma que os amigos dele encarnados estavam ali no velório falando coisas chulas, coisas fúteis, atraíram
espíritos dessa mesma natureza. E é interessante que o irmão Jacó está lá presente, escutando aquelas conversas e também captando o quê? Aquelas vibrações pertinentes àquelas conversas. Isto, para nós, é um grande ensinamento. Como nos comportar em um velório. Vamos sempre para um velório para ajudar, levar palavras de conforto, levar um abraço amigo, orar. Imagina, chega lá e começa a rezar, vai orando, porque a oração vai ajudando a vibração. Então, se a gente vai para um velório e encontra pessoas que faz tempo que nós não encontramos, que geralmente é isso que acontece, e aí, muitas vezes, o morto está lá, exposto, e as pessoas estão falando de coisas completamente diferentes. Então, o velório não é um local para isto, não é um evento social de encontros. Nós temos que ir com o propósito de ajudar. O que eu posso ajudar neste momento? Então, nós vamos ter essa ideia. Vamos ler esse livro para que cada um de nós tenha o compromisso, sempre que for em algum velório, nós termos esta preocupação, este objetivo de ajudar a família, de ajudar os encarnados e também de ajudar o morto ou desencarnado que precisa sentir as vibrações de paz. Continuaremos no próximo bloco. Fique conosco. Há muitos vídeos da nossa irmã Berenice no YouTube falando a respeito disso. Nós escolhemos esse, que era o que trazia para nós nesse momento o que precisávamos. Observaram? Duas histórias. Maria João de Deus, desencarne, e o desencarne de Adolf Hitler. E nós vamos fazer o seguinte. Nós temos aqui, não está na tela não, essa nós vamos fazer de maneira diferente, certo? Está aqui. Nós vamos trabalhar vai passando aí. Vai passando aí para trás. Vai passando aí. Que velho anda sempre pro lado ou para frente. Vai passando. Vai passando. Vai passando. Vai passando. Vai passando. Quando terminar lá atrás, vai passando. Vai passando. Devia começar pelo Maxwell, que o Evangelho para de produzir. Já tem? Já? Todo mundo tem? Falta passa aí para Ingrid. Não, agora só vocês. Sobrou para mim ainda? Essa é tua. Você tem? E tem mais a outra aí para me levar para Essa é cá? da Valéria. Acabou. Tá aí, tudo bem? Agora vamos fazer o seguinte. O Cid está chegando aí. Vamos ler. O Cid está chegando aí. Vamos ler. Bom dia. Vamos ler. Passa um beijo aí. Passa lá. Passa. Cid? O Cid. Cid é o trabalhador da última hora. Ficou bem no final mesmo. Bom, a reencarnação da mãe de Chico Xavier. Ok? Não. O ano era 1997. Numa terça-feira à noite. Quando chegamos para visitá-lo, ele contou-nos o seguinte caso. Hoje minha mãe me apareceu e disse-me, falou Chico, meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual, estou me formando assistente social. Veja,
Não é só aqui que se estuda e formamos e aprendemos, ok? Venho me despedir e dizer que não mais vou aparecer a você. Mas a senhora vai me abandonar? Falou Chico. Não, meu filho, imagine você que seu pai precisa renascer e disse que só reencarna se eu vier como esposa dele. Observou? Não está nesse papel aqui, não, questão do Hitler, só. Esse aqui Hein? é do Hitler. Aqui é do Hitler. Ué, Você não está vendo. eu entreguei errado? Você é do Hitler. Pô, eu entreguei errado, caramba. Manda o Chico. Ah, é, rapaz. E não, pelo amor de Deus. Devolvo. É que eu peguei aqui errado, devolvo. Junta tudo. Acho que você está mais velho que eu, hein? Junta tudo. Aqui. Junta tudo. Perdoe-me. Eu pensei Errei. que a mãe do Chico era rica. Vai passando. Vamos embora, Vai passando. Vai passando. Agora é o verdadeiro, né? Oi. Chegou não. Chegou? Não. Aí, passa aí. É tua. Essa é tua. Não, vai atrás, vai mais. Vai. Essa O é Léo está tua. mais velho que eu. Essa é tua. Todo mundo tem, né? Essa é tua. Desculpem meu erro. Ah, isso está idade. Tá perdoado. Eu fiz alguma coisa. O que está acontecendo aqui? Eu não entendi. Nós podemos reencarnação. Não. Tem alguma coisa que não tá batendo. Tem alguma coisa que não está batendo. Eu misturei esse negócio. Naturalmente eu tirar da minha mala ali. Não está batendo. Eu tudo fiz bem. errado. Pode apanhar. Eu fiz errado. Um minuto só. Deixa eu ver aqui, porque tem alguma coisa que não está batendo. Não pode apanhar. Batendo. O meu só tem um lado só, a história. Eu não sei o que eu fiz. Não sei. Misturei tudo? Não sei o que fiz. Enfim. Eu botei tudo no desencarne. Não sei o que fiz. Está faltando aqui. Está faltando. Muito bem. Mas vamos continuar aqui. Então vamos partir do início, certo? Vamos lá. Reencarnação da mãe de Chico Xavier. O ano de 1997. O ano era 1997, numa terça-feira, à noite. Quando chegamos para visitá-lo, ele contou-nos o seguinte caso. Hoje minha mãe me apareceu e disse-me, falou Chico, meu filho, após tantos anos de estudo no mundo espiritual, estou me formando assistente social. Venho me despedir e dizer que não mais vou aparecer a você. Vejam, no plano espiritual também se estuda e nos formamos. Mas a senhora vai me abandonar? Falou Chico. Não, meu filho. Imagine você que seu pai precisa renascer e disse que só reencarna se eu vier como esposa dele. Observe o detalhe. Fui falar com a Cidália, sua segunda mãe, que criou você com tanto carinho e jamais fez diferença entre os meus filhos e os dela. Ela contou-me que também precisa voltar à Terra. Quer dizer, quando a mãe de Chico morreu, o pai dele casou-se com essa outra senhora, a Cidália, que fez questão de arrebatar todos os filhos que estavam espalhados dele, para que ela os criasse junto ali com o Chico, junto ali com o pai do Chico. Cidália, você foi tão boa para meus filhos, fez tanto sacrifício por eles, suportou tantas humilhações. Nunca me esqueci quando você disse a João Cândido, pai do Chico, que só se casaria com ele se ele fosse buscar meus filhos que estavam espalhados por várias casas
para que você os criasse. Desde minha decisão de voltar ao corpo, tenho refletido muito sobre tudo isso e venho perguntar-lhe se você aceitaria nascer como nossa primeira filha. Veja a gratidão do Espírito e como eles se comportam quando realmente conhecem o que é um processo reencarnatório. O que acontece quando estamos reencarnados. Vejam o sentimento da Maria João de Deus, como funcionou. A gratidão. Viu? Ela convidou a Cidália para renascer como filha dela. Abraçamos-nos e choramos muito. Quando me despedi dela, perguntei-lhe: Cidália, há alguma coisa que eu possa fazer por você quando for sua mãe? E ela ainda se preocupou quando já estivesse reencarnada, o que poderia fazer de melhor por aquele espírito. Olha a gratidão desse espírito. Ela me disse: Dona Maria, sempre tive muita inclinação para a música e não pude me aproximar de um instrumento. Sempre amei o piano. Pois bem, minha filha, vou imprimir no meu coração um desejo para que minha primeira filha venha com inclinação para a música. Jesus há de nos proporcionar a alegria de possuir um piano. Veja, ela queria realmente agradar aquele espírito, satisfazer a sua vontade. Tal era o sentimento dela de agradecimento por ela ter cuidado dos filhos que ela havia tido na reencarnação passada. A essa altura da narrativa, Chico estava banhado em lágrimas. E nós também. Mas continuou a falar de Dona Maria. Se seu pai vai reencarnar em 1997. Vou ficar junto dele por aproximadamente 3 anos. E renascerei nos primeiros anos do ano 2000. Mas a senhora já sofreu tanto e vai renascer para ser esposa e mãe novamente, falou Chico. São os sacrifícios do amor. Até um dia, meu filho. Nesse momento, concluiu Chico, também ela começou a chorar. Aí está. Então vejam que cada processo reencarnatório traz uma condição. E quanto mais você se aprimora nos sentimentos, tudo fica mais suave, tudo fica mais tranquilo. A gratidão sempre funciona e de maneira espetacular. Vejam, é fantástico, realmente é fantástico. Veja, esse é um processo reencarnatório. Mostra aqui, de certa forma, como fora a sua desencarnação, suave, tranquila, compreensível, sabendo tudo o que está acontecendo e o que ela precisaria fazer para reencarnar novamente. Veja, ela reencarnou no ano 2000. Ela está aí. Ela está aí. Aquele que fora esposo dela, não é? Que só desejava reencarnar se voltasse a tê-la como esposa, né? Reencarnou antes. E era realmente um amor, né? Porque ela aceitou voltar para ser esposa dele. Veja. Então, Fantástico. nós temos aqui o desencarne do nosso... Cadê Aqui foi devolvido. pois é. Quer que passe? O desencarne do nosso... Pode distribuir. Vai. Vamos falar um pouco a respeito. Alguma pergunta? Alguém quer dizer alguma coisa? Obrigada. Eu estou mostrando para que vocês possam verificar como se processa, de repente, o plano espiritual. Como as coisas acontecem, como desencarne se dão, como reencarne acontece. Né? Não é para todo mundo que tem esse merecimento da mãe do Chico. Não é por aí não. Não é para todo mundo. É preciso ter conhecimento da espiritualidade. É preciso ter a intelectualidade avivada.
avivada a condições de entender tudo de maneira mais lúcida. Certo? Não é continuar confundindo o espírito com a alma. Faço-me entender? A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. Confundir espírito com alma é completamente fora de propósito para melhor entender a doutrina espírita. E quem falou isso não foi eu, foi Kardec. É preciso. Né? Então, todo mundo recebeu? Sim. Tá. O desencarne do nosso irmão. Ei, rapaz. Esse nosso irmão. Né? Aqui tem coisas interessantes. Vamos lá. Desencarno de Adolf Hitler. 1000 anos em regime de solitária. E nem é pelo que fez. Veja por quê. Vamos ler. O texto abaixo é de autoria do Geraldo Lemos Neto, baseado em suas conversas com Chico Xavier. Esse moço andava rodeado, ficava rodeando o Chico, né? Conviveu com o Chico ali por N anos. Então ele colheu muita coisa do Chico Xavier. Perguntei ao Chico sobre Hitler. Onde estaria o espírito de Hitler? Chico, então, me contou uma história muito interessante. Segundo ele, imediatamente após a sua desencarnação, o espírito de Hitler recebeu das altas esferas uma sentença de ficar 1000 anos terrestres em regime de solitária numa prisão espiritual situada no planeta Plutão. Observaram? Sim. 1000 anos terrestres. Lembro do caso que eu contei aqui, daquele sujeito que lá na Amazônia ficava cortando as árvores, contada pelo nosso querido irmão, eu sempre, os nomes às vezes me falham a memória. Lembram dessa história? Sim. Da condenação que ele recebeu do plano espiritual? 200 anos, né? Ele serrava árvores na Amazônia e cometeu uma série de erros dessa ordem. Tinha para mais de 40 motosserras, né? E desencarnou. Resumindo, ele desencarnou, aí lá em cima ele foi para a justiça. Foi condenado a 200 anos. 200 anos de condenação pelo que fez. Aí alguém me perguntou, mas escuta, ele vai ficar 200 anos preso lá no plano espiritual? Não é bem assim não. Ele vai ficar 200 anos em regime de prisão, mas ele poderá reencarnar e trabalhar, e reencarnar numa ambientação muito ruim do planeta Terra, por exemplo. Num lugar muito ruim, onde ele vai ter que cuidar da própria plantação até de repente para comer. E é difícil. Vai cuidar da ambientação, das ervinhas, das árvores, para aprender. E durante todo esse período, quer dizer, passa um tempo no plano espiritual, reencarna, pode desencarnar, reencarnar de novo, mas em situação de aprendizado por aquilo que ele fez. Quer dizer, ele vai ter grandes dificuldades. De repente vai ter que cuidar das árvores, ao invés de cortá-las, vai cuidar. Né? Vai trabalhar na terra, com dificuldades. Enfim, coisa dessa ordem. Mas vamos em frente aqui. Então, o nosso irmão desencarnou e foi ficar preso no planeta Plutão. Chico explicou-me que essa providência foi necessária não somente pelo aspecto da pena que se lhe imputara aos erros clamorosos, mas também em função da misericórdia terrestre celeste, em protegê-lo da horda de milhões de almas vingativas que não haviam perdoado os delizes lamentáveis. Quer dizer, ele foi para lá,
não só pelo mal que ele fez, pelas astúcias que ele cometeu, pelos equívocos, mas também para ter uma certa proteção. Porque se ele fica por aí de qualquer jeito, todos esses outros que ele fez o que não devia, matou e mandou matar, iriam atacá-lo no plano espiritual. Ele ia ser mais atormentado do que o próprio tormento. Então também era uma maneira de protegê-lo desses outros espíritos. Durante esse período de 10 séculos, em absoluta solidão, ele seria chamado a meditar mais profundamente sobre os enganos cometidos e então teria nova chance de recomeçar na estrada evolutiva. Quando o espírito de Gandhi desencarnou, e ascendeu aos planos mais altos da Terra, pela iluminação natural de sua bondade característica, ao saber do triste destino do algoz da humanidade na Segunda Grande Guerra Mundial, solicitou uma audiência com Jesus Cristo, o governador espiritual da Terra, e pediu ao Cristo a possibilidade de guiar o espírito de Hitler para o bem, o amor e a verdade. Veja a bondade de Gandhi. Um representante de Cristo. Né? Não é só Gandhi, tem muitos espíritos que trabalham dessa forma, viu? É um representante de Cristo. Sensibilizado pelo sacrifício de Gandhi, nosso Senhor autorizou na difícil tarefa e desde então temos Gandhi como dos poucos que se aproximam do espírito de Hitler com compaixão e amor. Impressionado, perguntei ao Chico: então, Chico, o planeta Plutão é um planeta penitenciário? E ele me respondeu: é sim, Geraldinho. Em nosso sistema solar temos penitenciárias espirituais em Plutão, em Mercúrio e na nossa Lua terrena. É por isso que a Lua, a parte que não fica voltada para a Terra, está servindo como um estágio para muitos espíritos que serão dali encaminhados para o exílio. Já nos falou isso nosso querido Bezerra. A face oculta da Lua, aquela que não é voltada para nós, muitos espíritos que estão desencarnando estão indo para lá, aguardando o momento de reencarnarem no exílio, em um mundo, enfim, que eles merecem reencarnar. É por isso que alguns astronautas que lá pisaram, sentindo talvez um frio na alma, voltaram à Terra meio desorientados e tristes. Soube de um até que se tornou religioso depois de estar por lá. Como vemos, o nosso Chico era capaz de desvendar muitos mistérios em torno da organização da vida mais além. E com que simplicidade e naturalidade ele nos falava dessas coisas. Aí está. Tem uma frase aqui. Não é à toa que o meu Vejam. irmão tem uma admiração profunda pelo Chico. Vejam a diferença. Aqui é para uma frase, fala. Não, tem Vejam. Deixa ele terminar. Deixa ele terminar. Fala. Diga. Não, porque aqui tem um pedacinho que eu soube, por exemplo, que o espírito de Lampião está preso na Lua. Aí você pulou só essa frase. Você não citou. Mas Eu pulei isso? Eu pulei? Só essa. Cadê? Essa foi essa. Sim. Em nosso sistema solar, temos penitenciárias espirituais em Plutão, em Mercúrio e na nossa Lua terrena. E soube, por exemplo, que o espírito de Lampião está preso na Lua. É isso aí. É o que eu falei. Muitos espíritos estão lá, aguardando. Pode ser que já não esteja mais. Pode ser que não seja mais. Pode ser que ele já tenha sido destinado para o exílio, para um outro planeta qualquer. Já esteja reencarnado em um outro mundo, né? Inferior à Terra, até que o aprendizado se faça. É assim que acontece. Então vejam a diferença de acolhimento na espiritualidade por parte de um e de outro, por parte da João de Deus e por parte de Hitler. As coisas é diferente. Vejam bem
a disparidade, a diferença. Agora, nesse meio, entre um e outro, há uma série de diversidades que acontecem com cada um de nós. Mas a misericórdia... Nós não teremos o desencarne da mesma forma, da mesma maneira. Cada um. Mas a misericórdia de Deus atua em todos os lugares, de forma diferente. Querida, a misericórdia de Deus cuida até daquele que assassina, Sim. daquele que mata, em todo lugar, em todo mundo, em todo o universo. Né? Não precisamos, de certa forma, isso é uma coisa muito óbvia. A misericórdia de Deus está presente em tudo. 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 Não tenho a menor dúvida quanto a isso. Cada um de nós que aqui está terá um desencarne diferente, de acordo com a sua evolução espiritual, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua intelectualidade moralizada, De acordo com a sua alma. de acordo com a sua alma, perfeitamente, com aquilo que está na alma, perfeitamente, Nota 10. de acordo com o depósito encontrado na alma, aquilo que ela armazenou para si. Então, vejam, falar em desencarne, não é? De uma forma genérica, nós podemos falar, mas temos que ter o cuidado de observar que para cada um ela se passa de uma forma, de uma maneira. Não há igualdade. Maria João de Deus desencarnou, e veja, tranquilo. Teve até livros psicografados pelo Chico. Carta de uma morte. Ela visitou planetas mais avançados. Marte, inclusive. Ela teve Saturno. É carta de uma morte. Perfeitamente. Ela descreve, inclusive, situações. Quer dizer, ela não foi sozinha, ela foi amparada. Ela foi como um espírito superior a ela, que poderia caminhar, levá-la até lá e retornar. Ela dá uma ideia da sociedade nesses planetas. Parte da ideia, mas dá para a gente acreditar que tem vida lá também. Então, como nós estamos falando de desencarne, é bom observarmos esses detalhes. Quanto mais soubermos, quanto melhores os nossos conhecimentos, quanto mais evoluirmos, compreendendo a lei divina, compreendendo o que a codificação nos trouxe, melhor será o nosso desenvolvimento no plano espiritual e acolhimento. E acolhimento. Você será acolhido no plano espiritual de acordo com a tua evolução. Se você chega no plano espiritual cheio de caraminholas na alma, as caraminholas vão se aproximar de você. Não tem nenhuma dúvida. A misericórdia de Deus, a misericórdia funciona muito por enxertia em almas ingênuas, que aquelas enxertias não pertencem a ele, por aquela ingenuidade que a matéria descreve. Aí vem uma liderança, enxerta o joio naquela alma. Então a misericórdia de Deus atua porque você ignorava e colheu aquilo. Agora, para nós que sabemos, a misericórdia não é tão benevolente que nós sabíamos perfeitamente. que não estamos, a nossa Perfeitamente. alma está. Justamente. Se você sabe e não aplica em você, A misericórdia aí é o problema. Se alguém te mostrou, te explicou, botou na tela, falou a respeito, mostrou de quem é, e você continua fazendo do teu jeito, Mas será cobrado. lá também você vai Por encontrar isso que aqueles. a sala está vazia, nós estamos corajosos para aqui te escutando. Lá vai encontrar aqueles também do teu jeito. Mas mesmo assim, eu acho que ela atua. Sabe por quê? Para dar coragem à pessoa para passar. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Sofrimento. Não é bem assim não. Não é bem assim não, senão você não sentiria dor. É isso aí. Seu para entender? Dor do arrependimento. Você não sentiria a dor, nem a dor, na dor do arrependimento, nem a dor física. Você não sentiria. Deus, Mas a força. a misericórdia, Você recebe a força para passar o câncer é uma misericórdia divina. Sim. Faço me entender? Precisa da força da misericórdia divina para aguentar, né? Porque muitos. A força e a coragem, cada um consegue. É mérito de cada um, é conquista individual. É conquista individual. A espiritualidade ajuda, como nós estamos sendo ajudados agora. Agora, a conquista é de cada um.
Não é porque eu enfraqueci, Deus vai me dar força. Não é assim, não. Não, eu estou dizendo é só ali naquele momento da... Não é assim, não. Não é assim, não. Aquele momento vai sofrer. Sim, mas Porque o sofrimento é uma misericórdia. com o apoio de Deus. Deus está apoiando. Não está apoiando, não. Ele vai deixar que aconteça, para que a liberdade consiga a liberdade daquele espírito. Ele tem que aprender, ele vai sofrer. Sim, eu entendo. Ele vai ter as consequências. Eu entendo. Certo? Não tem senão, não tem mais ou menos. Assim, senão não. É isso, é sim, sim ou não. É verdade, não tem meia verdade. É ou deixa de ser. A coisa é dura. As pessoas pensam, né? Não, porque Deus vai me ajudar. Olha, observa um detalhe. Eu digo, quando a codificação nos ensina tudo, e precisamos meditar e raciocinar a respeito, não é à toa. Está lá no livro. Ajuda-te que o céu te ajudará. Pronto, acabou. Então, para você merecer a misericórdia de Deus, você tem que fazer por onde? E a misericórdia de Deus, ela atua em todas as faixas da dor, da enfermidade. Ok? Porque é a necessidade, o Espírito. Então, a misericórdia de Deus é um véu que está cobrindo o universo. Faço-me entender? Sim, eu entendi. Bateu do jeito que eu estava pensando. É porque a gente vem da Igreja Católica, a Igreja Católica tem sempre mais ou menos. Pois é. Sempre mais ou menos, né? Aí criou o purgatório, mais ou menos, está lá, não está cá. Não tem morno, ou você é quente ou você é frio. Veja bem, é o que eu falei inicialmente. Nós vamos trabalhar com a intelectualidade e a moralidade que precisamos ter na regeneração. Então, nós vamos penetrar. Está vendo isso aqui? Alguém está vendo? Pois eu estou vendo. Estou vendo nada. Eu estou vendo. Eu sei que aqui tem um espaço. Você acredita que aqui tem um espaço? Porque você é médio evidente lá no seu. Aqui tem um espaço. Aqui tem um espaço. Certo? E nós não estamos sozinhos. Aqui está cheio de... Tem espíritos, amigos nossos. Estão me ajudando. Estão ajudando vocês no entendimento. Certo? Nós não estamos falando... Eu vou dizer mais. Nós não estamos falando tudo do nosso cabedal. Certo? Os amigos espirituais ajudam-nos. Eles ajudam-nos quando estamos fazendo palestras, quando estamos comentando sobre a doutrina. Eles estão nos ajudando. Ok? É preciso crescer. Temos que crescer. Você quer ter merecimento ao desencarnar? Prepare-se para que os amigos espirituais possam agir, como agiu com Figueira, como agiu com aquele outro que eu não sei aqui. Grande. É preciso, certo? Porque senão, não é todo mundo que passa por isso, não. Depende de muita coisa. E é a tua evolução espiritual, o teu entendimento espiritual, o entendimento da misericórdia, que vai promover tudo isso. Entende? Porque é aquilo que eu ouvi outro dia o cara falando para o outro, já faz tempo isso, né? Não, mas Deus vai me ajudar, Deus me ajuda, então, vai cair do céu. Mas meu amigo, não é nada que cai do céu assim não. Fica sentado na beira do meio-fio, pode cair na tua cabeça, é chuva e um avião, de vez em quando. Como muito pensam, a misericórdia divina não deixaria cair um avião em cima daquele sujeito. Mas tem que cair. E caiu porque a misericórdia divina estava ajudando. Ainda tem esse detalhe. O espírito não morre. Que vão matar o corpo. O espírito vai sentir. E aí é que está o grande detalhe. Para renovar o seu sentimento. O sentimento nosso é que comanda tudo. Muito bem. Então vimos desencarne da Maria João de Deus, desencarne de Vitor. Duas diferenças. Vimos bastante desencarnes ainda, né? Como será o do Gil? Eu nem sei se eu vou desencarnar, nem sei. Ele vai estar perguntando aí dos espíritos. Eu vou ficar por aqui mesmo. Vai virar fofolinho. Não, aí não. Vai ser disciplinado do livro dos espíritos. Recordando para elucidar um pouco mais. O que nós vamos recordar aqui? Restringimento, reencarnação compulsória. Veja, nós estamos falando de desencarnação. E agora nós vamos ver
Restringimento, reencarnação compulsória. Isso é para recordar, para que nós façamos anexar uma coisa que estamos vendo com a outra, a desencarnação e a reencarnação. Esquema muito simplificado de aparelho eletromagnético de restringimento do corpo espiritual para reencarnações compulsórias e adiadas, e pequeníssimo corpo ovalado, em que resulta contendo todo o substrato do espírito reencarnante, sendo que os pontos indicados correspondem aos seus centros de força. Por que aqui está dizendo contendo todo o substrato do espírito reencarnante? Por que não da alma? Quem me responde? Por que não fala da alma, fala do espírito? Falando que ele já está desencarnado ali. Não, isso não. É porque aqui realmente é o espírito. É a alma com o perispírito. A alma é Aqui. desencarnado. Vai restringir, vai virar isso aqui, olha. Mas como pode isso aqui virar isso aqui? Isso é um sêmen espiritual. A alma está aqui? A alma está aí. O perispírito está aqui? O perispírito está aí. E agora? Porque a alma não existe, porque o espírito O perispírito está aqui, a alma está aqui. Aqui é o espírito. Virou isso aqui. Uma pastilha. Um ovoide. Que na reencarnação compulsória, a mãe, o espírito mãe, vai ingerir essa pastilha. Como é que você falou? O espírito mãe? É o espírito mãe. E aí, como é que acontece? Como é que acontece? É o espírito mãe que vai ingerir esta pastilha aqui. Vai ser quem está comandando essa reencarnação aí que vai introduzir essa pílula na mãe durante o tempo que ela dorme. Perfeitamente, é isso mesmo. É isso mesmo. Quando a mãe, o corpo físico estiver lá no sono, vai para o plano espiritual, e lá no plano espiritual o espírito da mãe vai ingerir esse sêmen aqui espiritual, no plano espiritual. Ok? É assim que se dá a reencarnação compulsória. É como se você aqui, como eu ainda há pouco, tomei a pastilha? Tomou? Eu tomei o comprimido. É assim mesmo. Toma aí o comprimido. Não tem novidade nenhuma. Porque nas trevas eles fazem a mesma coisa. Não injetam ovoides pelo ânus do espírito. Injetam ovoides pelo ânus do espírito. O corpo físico não é uma cópia do perispírito? Ou será que não? Sabemos disso? Cópia aproximada. Tem anos também. É, cópia aproximada. Então injeta o ovoide. Ali. Pobre É o que você está aí? Mas nesse caso não tem a concepção, não tem o acasalamento com o casal, para que haja essa. Não tem. Oi? Não tem um. Ah, sim, perfeitamente. Sem dúvida. Sem dúvida. Nós estamos falando de como age no processo da mãe, né? Porque se vira uma pastilha, ela vai ingerir isso aqui. Depois do coito, né? Depois da relação material. Não tem a menor dúvida. É por aí. O processo é mais lento, tratando-se de reencarnação compulsória. Nessa categoria de espírito, leva mais de ano para completar o restringimento. Já viu? Observa o sofrimento desta alma. Mas explica melhor o restringimento. Restringimento. O que seria o restringimento? Restringimento, diminuição. diminuir. Restringir, diminuir. Mas isso acontece por
causa da rebeldia do espírito, né? Isso aqui? Não, isso é a lei da natureza. Isso aí acontece, esse restringimento. Ah, sim, uma reencarnação compulsória é resultado de rebeldias. É isso mesmo. Parece que o Exatamente. Você está certo. leva 7 anos para o acoplamento se dá. 7 anos. Depois de 7 anos, o espírito já tem mais assim, a liberdade. Isso aí é outra coisa. É outro assunto. Né? Mas Isso aí é outro vai assunto. acontecer Tem isso. nada a ver com isso aqui. E tem outra coisa também que a gente não deve esquecer, que no perispírito estará registrado toda a vida pregressa do espírito. Isso é outra coisa. Nós Também estamos hoje. cuidando disso agora. Você vai entrar hoje não, né? Não, nós estamos cuidando disso agora. Nós estamos indo no ato É isso mesmo. no início. Nós já vimos isso várias vezes aqui. Já estudando lá em cima. Ela também estudou, ela estava lá. Assim que se inicia a fase do sono letárgico, o corpo espiritual vai se despojando da matéria grosseira, ficando o perispírito sutil, sem trazer-lhe prejuízo algum. Este despojo grosseiro é enterrado em um lugar próprio, num cemitério. Chico Xavier. Aquela camada perispiritual que não vai ser usada mais naquilo, no restringimento, ela vai para o cemitério, é enterrado no cemitério. Chico usou essa figura para mostrar que aquilo é uma matéria também que vai ser jogada em algum lugar. Ok? Muito bem. Alguma pergunta sobre restringimento? Imagina, é o que a Graça falou. O espírito, para entrar numa situação dessa, é produto da rebeldia. É uma rebeldia grande, generalizada. E tem muitos que vão passar por isso. Entre nós aqui ainda no solo terrestre. Imagina o que andam fazendo por aí. Vamos ver o que vem após. Isso aqui nós vamos ver na próxima. Restringimento, regra geral. É o que mais acontece, né? O restringimento que nós vamos falar a seguir é aquele que mais se dá conosco, espíritos. Que tem já um certo entendimento, uma certa compreensão, certo? E está justamente naquele livro que as pessoas fogem dele. Evolução em 2 mundos. Muito bem. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazê-la. Oi? Ninguém vai perguntar nada? Então, muito bem. Então, nós vamos encerrar, porque chegamos no nosso horário. Mas eu gostaria de deixar dito e falado que nós começamos a nossa preleção de hoje falando a respeito da nossa necessidade evolutiva. E falamos com bastante energia e severidade, bastante coragem no falar, no dizer, e imprimindo uma força necessária, porque isso se faz necessário a todos nós, ok? Não estamos em brincadeiras, não reencarnamos para brincadeiras, e mais ainda, não reencarnamos e não estamos nos encontros da nova era por brincadeira. Isso aqui não é uma brincadeira. Isso aqui é para quem quer realmente chegar no plano espiritual com as necessidades evolutivas para participar da regeneração. Esse é o detalhe. Então, aquele que pelo seu livre-arbítrio quiser agir da maneira que quiser, não é um problema nosso. Nós estamos passando. Agora, tem uma coisa muito importante que eu aprendi há muito tempo. Certo? Há muito tempo. Quando você perde uma oportunidade, a outra pode levar 1000 séculos. Pode levar centenas de séculos. Então, perder, jogar fora a oportunidade é jogar fora o tempo que você tem a seu favor. Eu tenho certeza disto. Você perdeu a oportunidade, a outra pode demorar. Até que você se liberte da sua incompreensão.
até que você se liberte do mal que você está se fazendo. E aí você vai passar por determinados processos até você aprender um detalhe muito especial: a se administrar. A se administrar como espírito que és, que somos. Ok? Porque tem espíritas se administrando como se fossem corpo humano, como se fossem corpo físico. E não estão levando em consideração a oportunidade que estão jogando fora. Esse é o grande detalhe. Eu tenho observado tudo isso, não só das pessoas que chegam aqui, como de outras que eu conheço. Eu tenho observado. Agora, eu não posso mudar ninguém, cada um tem que mudar a si mesmo. Isso, Cornélio, se me permite, eu no prefácio da obra de André Luiz, não sei se é libertação, se é no mundo maior, ele diz assim: diariamente desencarnam na Terra milhares e milhares de almas na mais completa ignorância acerca do que acontece após a morte. Está aí, está vendo? Veja. Quer dizer, muita gente. Então as palavras não são só minhas, né? Não, isso foi há 60 anos atrás, hein? Eu acho que está aumentando o número ainda. A religião não explica bem, o que o Espiritismo explica, né? Vai dormir, você vai dormir quando a trombeta tocar, você vai se despertar, vai entrar no juízo final. O pior de tudo isso, é que 99% dos espíritas estão aí encadeados. 99% eu falei. E repito, porque eu estou dentro da doutrina espírita desde que reencarnei. Nesta existência, na existência passada eu vivi na doutrina espírita. Eu sei, eu tenho certeza disso. Eu me vejo lá. Então, eu trago uma bagagem que me fortifica nesse sentido. Então, o que eu estou dizendo, eu não estou dizendo porque li, não. E eu sei bem o que passei da vez passada. Né? Não foi brincadeira, não. Mas agora vamos encerrar o nosso encontro de hoje, porque chegamos na nossa hora, no nosso momento. Alguém gostaria de fazer esse encerramento agradecendo o momento que passamos? Eu posso. Então, agradeça o momento que passamos aqui. Sim, Senhor Jesus. Te agradecerei. Mais uma vez, muita gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo um pouco mais sobre a tua bondade, sobre o teu cuidado conosco, sobre essa oportunidade que todos nós temos. E tenho muito que agradecer pelos cuidados que eu tenho recebido dos meus amigos, dos meus familiares, quando a gente passa por alguma situação um pouco complicada. O Senhor sempre envia amigos para nos acolher, nos dar forças, e eu só tenho gratidão por isso tudo, e por todos nós aqui reunidos, e que Jesus abençoe muito ao nosso querido Quaresma, que no sábado estará fazendo mais um aniversário, Como nós não vamos estar com ele, então vamos agradecer a Deus pela vida dele e pedir que ele continue abençoando a ele, dando a ele todas as forças necessárias que ele precisa para ele continuar essa missão. Que assim seja. Mestre querido Jesus, agradecemos a oportunidade de aqui estarmos. Agradecemos a esses irmãos, amigos, que nos envolvem, que nos ajudam, que nos auxiliam no desenvolvimento do nosso trabalho, de tudo que aqui nos envolve. Muito obrigado, Jesus, por tudo. Mas, acima de tudo, sobre todas as coisas, obrigado, Deus.